glória, louvor, adoração a Ele estas palmas, pois é o único digno, o único merecedor em recebê-las. Receba, Senhor, pois são tuas. Graças a Deus. Estão ligados às nossas vitórias? Pegou o Espírito do que? Diga, eu bebo do Espírito. A palavra profética para 2017, diga, eu só estarei por cabeça e jamais por cauda, por cima e jamais por baixo. Diga, Deuteronômio 28, do 1 ao 14, diga, as bênçãos da obediência, diga, vão se cumprir, vão se materializar na minha vida em 2017 e assim será em nome de Jesus, amém? Sente-se por favor. Nós abrimos o jejum às 15 e estamos no terceiro jejum do propósito da mudança. Eu gostaria, antes da gente entrar na mensagem do encerramento do jejum, eu gostaria de trazer um pouquinho da mensagem da abertura. Abra sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1, nós vamos meditar a partir do versículo 1. E lembre-se sempre que não é simplesmente uma pregação, é uma direção, e uma direção que muda tudo. O que você buscar de leitura mais extraordinária, dos mais sábios, dos considerados os mais inteligentes, os mais habilidosos, o que você buscar por aí, pode ir a fundo que você vai descobrir que o que foi extraído dali, foi extraído daqui. O que você ouviu lá, foi extraído daqui da palavra. Esse é o livro dos livros. Essa é a direção que dá certo. E mais uma coisa, eu sempre digo uma coisa importante: motivado não é abençoado. Não quer dizer que uma pessoa motivada, está cheia de pessoas extremamente motivadas, estão derrotadas. Uma coisa é você motivado, outra coisa é você ser uma pessoa abençoada, é você caminhar debaixo da bênção. E para ser uma pessoa abençoada, nós precisamos da direção e caminhar debaixo da bênção. Isso é de suma importância. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Diga comigo, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. A sua maldade, não só porque Nínive era considerada uma cidade, um povo mau, violento, mas quando não precisava só nos prendermos a esse termo, a sua maldade, né? A gente poderia colocar os seus erros, as suas atitudes, as suas péssimas atitudes, têm chegado à minha presença. Mas Jonas, diga comigo, fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Gente, será que alguém pode fugir da presença do Senhor? Será que é possível alguém fugir da presença do Senhor? Será que alguém pode se esconder do Senhor? Inclusive há um salmo que fala sobre isso, né? Que não tem para onde, aonde você possa ir, as profundezas Ele está lá, nas alturas Ele está lá, né? Lá no céu Ele está lá, onde você, para onde for, Ele está lá, então não tem como. E aí
Jonas tenta fugir da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar, diga comigo, depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Eu faço uma pergunta: será que sabia que estava errado? Sim ou não? A própria palavra já diz, né? Fugindo do Senhor, fugindo da direção que o Senhor havia dado. Eu faria uma outra pergunta: foi falta de saber o que tinha que fazer? Não, porque o Senhor foi claro. O Senhor foi claro o que era para fazer. Então não foi falta de saber o que deveria fazer, o que era para fazer, qual era a direção que Deus estava dando. Mas, pelo desafio e uma série de outros fatores que envolve essa atitude dele, ele achou que ele podia fugir em uma outra direção, sair, ir para uma outra direção e tudo bem. Eu me escondo do Senhor, o Senhor vai fingir que não me encontra, o Senhor vai fingir que não me acha, e vamos caminhar numa boa. Depois de pagar a passagem, entrou no barco para fugir do Senhor. Pode passar. O Senhor, porém, diga comigo, fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Mas esse já não é aquele mesmo sono de Jesus, o sono da paz que excede todo o entendimento, o sono da tranquilidade, aquele que não perde a paz nem com as maiores tempestades, e sim o sono da negligência, né? O sono da negligência, o sono da imprudência, né? E se tivesse morrido não tinha visto, hein? Se tivesse morrido não tinha visto. Se o barco tivesse afundado tinha morrido e não tinha visto a morte, mas ainda a misericórdia de Deus estava aí. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é este responsável, quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Tinha jeito de fugir, hein? Até os marinheiros falaram assim: vamos lançar sorte aqui dentro da nossa crença aqui, vamos ver, porque, diga comigo, essa tempestade não é normal. Você vê que os marinheiros, os incrédulos sabiam que aquilo ali não era normal, que tinha algo sobrenatural, porque conheciam, já estavam acostumados a navegar sempre por ali, mas uma tempestade daquela não era normal, alguma coisa. Olha a expressão que eles usaram: vamos lançar sorte para descobrir o responsável por essa desgraça, porque isso aqui não é normal. Por isso lhe perguntaram: diga-nos quem é o responsável por esta calamidade, que é a sua profissão, e de onde você vem, qual é a sua terra e o povo que você pertence. Diga comigo, ele respondeu: eu sou hebreu. Lê lá, por favor. Adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Poxa,
Eu sou hebreu, eu sou adorador do Senhor. Mas que adorador é esse? Que adorador é esse que está fugindo da direção que o seu Deus deu? Como é que eu posso bater no peito e dizer, não, eu sou de Deus, eu vivo uma fé, mas eu estou na direção completamente oposta? E eu gostaria, só fazer uma observação aqui, deixa eu concluir, eu já volto. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele, pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará. Podia ter falado, né? Vamos orar. Eu vou me humilhar diante de Deus aqui, vou pedir a misericórdia, que o vento se acalme, que eu já estou voltando. Não podia? Sim ou não? Eu vou botar minha boca no pó, calma aí, nós vamos orar. E eu sei, porque ele sabia o porquê daquilo ali. E é a colocação que eu quero fazer, né? Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Eu sei que é por minha causa. E aonde, eu não vou seguir aliás, deixa eu ler mais dois versículos. Ao invés disso, os homens esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor, Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este, diga comigo, se aquietou. Passa. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Esses 3 dias e 3 noites, ele tem o relato dele, né? O testemunho dele, que ele viu a morte, ele se sentiu no ventre do inferno, e quando ele sentiu que ele estava morrendo, ele se lembrou do Senhor e pediu a misericórdia ao Senhor, e o Senhor fez com que o peixe fosse e o vomitasse na praia. Amém? E engraçado, interessante, é que eu quero que você preste atenção, bastante atenção a partir daqui. O engraçado e o interessante, você vê que as pessoas, às vezes Deus dá uma direção para a pessoa, e quando Deus dá uma direção para a pessoa, não quer dizer que haja facilidades, não existe facilidades em absolutamente nada, só que quando Deus dá a direção, Ele é conosco, nós temos a bênção, a proteção, nós temos o favor de Deus, e com todas as batalhas, com todas as dificuldades, nós seremos bem-sucedidos, não tenha dúvida disso. E Deus deu essa direção a ele, e por medo, mais uma série de outros sentimentos que estava dentro dele, ele não seguiu na direção que Deus havia dado, e achou que poderia fugir da presença do Senhor, caminhar na direção oposta. E aí, quando saiu na direção oposta, veio toda essa situação que nós vimos, toda essa tempestade que tantas pessoas que estavam juntos estavam sofrendo muito, correndo riscos, o barco
prejuízo, lançando carga fora e etc., quase se arrebentando. E ele, enfim, depois que foi lançado ao mar, a misericórdia de Deus ainda fez com que aquele peixe, foi a misericórdia de Deus, né? Deus mandou aquele peixe que o engolisse, e ele passou 3 dias no que ele descreve como o ventre do inferno. Ele viu a morte. Tudo isso por quê? Por quê? Desobediência. Tudo isso por não confiar na palavra. Porque se eu der sequência aqui, e eu não tenho tempo porque não é a palavra de agora, se eu der sequência aqui, nós vamos chegar no versículo que diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas 2ª vez. Diga comigo, veio a palavra do Senhor 2ª vez. Por que a 2ª vez? Primeiro ele teve a chance da 2ª vez. Segundo, que Deus não muda de ideia. Fala isso não, bispo, deu até um calafrio na barriga agora. Deus não muda de ideia. Primeira coisa, Deus não muda de ideia. É importante deixar isso muito claro, que Deus não muda de ideia. Não adianta. Segundo, que nós precisamos entender que a nossa vida é como essa jornada, né? A nossa vida é como se nós estivéssemos, como muita gente usa o termo, né? No mar da vida, no barco da vida, do barco da minha vida. E muitas vezes, Deus tem uma direção para nós, mostra a direção, que será conosco nessa direção, porque para acelerar o processo, essa 2ª vez, ele foi e fez o que Deus havia determinado. E você sabe o que aconteceu? A cidade era tão grande que ele precisava 3 dias caminhando na cidade para poder conseguir fazer o que Deus mandou. Ele chegou e fez em 1 dia, e toda a cidade ouviu. Ele foi altamente bem sucedido, ele foi altamente abençoado, bem sucedido naquele propósito que Deus havia determinado a ele. Em 1 dia, ele fez tudo. Precisava ter passado por tudo aquilo, mas passou por qual razão? Por não confiar na palavra. E aí, vamos lá, olha os pontos que eu vou entrar. Tudo que Deus nos dá direção é para que nós sejamos bem-sucedidos. Tudo. Se confiarmos na palavra, não há como não sermos bem-sucedidos no que Deus tem nos direcionado a fazer. Não há como. É muito comum nós ouvirmos as pessoas dizer assim: eu tenho feito tudo certinho. Não, primeiro ponto, se nós queremos uma mudança em nossas vidas, nós precisamos entender que se nós estivéssemos fazendo tudo certinho, estava dando tudo certo. Esse é o primeiro ponto. Inclusive, eu sempre digo às pessoas: eu não posso ajudar você se você não reconhecer que você está errado. Esse é o primeiro ponto. Eu não tenho como te ajudar, eu não tenho como te orientar, se você não reconhecer que tem erros aí. Porque se estivesse tudo certinho, estava tudo fluindo, estava tudo de vento em popa, estava arrebentando, estava tudo certo. Então nós precisamos entender. Parar, entender. Porque, diga comigo, o erro nunca está em Deus. Porque enquanto nós vivermos dando justificativas e falando que estamos fazendo tudo certo, que está tudo correto, que eu não erro, que eu tenho feito tudo certinho, então Deus, é a mesma coisa a gente dizer assim: não, Deus, o Senhor é injusto. O Senhor está sendo injusto comigo, o Senhor está fazendo errado. E quando eu falo sobre isso, é importante que o primeiro ponto, você se desarme. Porque se você estiver armado, você já vai fechar o seu coração agora nessa palavra. E se você fechar o seu coração,
você vai continuar na direção errada, e vai continuar fazendo errado, e vai deixar de viver a vida gloriosa, abundante, extraordinária que Deus tem para você. Amém? Segunda-feira eu fiz uma brincadeira. Que brincadeira eu fiz? Eu falei assim, para não ofender ninguém, para que ninguém fique chateado comigo, melhor. Tá calor aí, gente? O meu tá, pode melhorar meu ar aqui. Eu fiz uma brincadeira, eu disse assim: para não ofender ninguém, eu vou fazer comigo, que eu não quero que ninguém fique chateado. Aí eu disse assim: você acha que isso aqui, ó, o que é isso aqui? Barriga, gordura? Hã? Pelanca? Hã? Excesso. Excesso do quê? Excesso. Perfeito. Excesso. Isso é excesso. Isso aqui veio parar aqui do nada? Sim ou não? Porque seria um erro muito grande da minha parte eu olhar para mim e dizer assim: eu não sei como é que esse negócio veio parar aqui, eu não faço nada. É ou não é? Seria um erro muito grande da minha parte e eu estava enganando a quem? A quem? Peraí, não, mas eu só bebo água, só como salada, né? Eu faço atividades e mais atividades e papapá. Não, primeira coisa, por que isso veio parar aqui? Diga comigo: comendo errado, bebendo errado e agindo errado. Por quê? Certamente, e eu sei, comendo o que não deveria comer. É gostoso, mas não é bom. É gostoso, mas não é bom. Bebendo o que não deveria beber. Mas bispo, é gostoso, mas não é bom. E vai me prejudicar. Diga comigo, não fazendo o que eu deveria fazer. Porque nós precisamos, assim como nós ensinamos, né, para ter uma vida abençoada, nós precisamos crer da maneira certa, nós precisamos pensar da maneira certa, falar da maneira certa e agir da maneira certa. Sim ou não? Então, para ter uma vida saudável, nós precisamos comer da maneira certa, beber da maneira certa e agir, conduzir a nossa vida da maneira certa. Eu preciso, de alguma forma, então se eu gosto, eu tenho que compensar de alguma forma. Eu preciso cuidar da minha saúde. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ter alguma atividade. Eu preciso de alguma forma cuidar da minha saúde, porque a minha saúde foi dado a mim, né, o livre-arbítrio. Eu tenho saúde, quem cuida dela sou eu. Deus não vai cuidar dela por mim. Estou certo ou errado? Deus vai controlar o que eu ponho na boca? Não vai controlar. Aí eu vou virar para o senhor e falar assim: por que o senhor deixou eu comer chocolate? Eu vou falar isso para o senhor? Seria inteligente da minha parte? Por que o senhor deixou eu comer pizza à noite, 11 horas da noite? Nunca vou me esquecer de uma senhora que uma vez eu atendi, ela falou assim: bispo, ora por mim, porque eu sinto uma queimação que não passa, um bolo na garganta, uma coisa assim que, nossa, tem dia que eu acho que eu vou morrer. A senhora já foi no médico? Já foi, mas o médico não acha nada. Não tem nenhum problema de saúde? Eu falei: que hora que é a sua última refeição? 11h30, meia-noite. Eu falei: que a senhora come? 11h30, meia-noite. Arroz, feijão, carne, pão. Eu falei: senhora, está explicado, está diagnosticado. Se a senhora come tudo isso 11h30, meia-noite, isso, o seu organismo vai passar numa guerra.
A hora que a senhora deitar, o negócio vai estar aqui realmente. Principalmente a massa. Eu falei, muda isso, que vai cessar a queimação. Porque eu vou orar pela pessoa, simplesmente fazer uma oração e repreender aquela queimação da vida dela? Vou fazer isso? E aí colocar inclusive a minha credibilidade, a minha fé em questão, porque a pessoa está conduzindo a vida de uma forma que não é saudável, de uma forma que não é boa. Não vou, porque está errado. Que organismo que sustenta. E depois ela parou e ela disse, o senhor tinha razão, passou a queimação. Falei, quase glorifiquei, né? Então, esse é um exemplo que eu quero dar. Estou fazendo esse exemplo aqui. Eu disse, isso aqui veio parar aqui à toa? Sim ou não? Aqui tem ação e aqui tem omissão. Tem coisas que eu fiz e tem coisas que eu deixei de fazer. Está entendendo ou não? Eu fiz porque quem colocou pela boca o que não deveria fui eu. Fui eu, não foi ninguém que colocou na minha boca. Não adianta eu virar para minha esposa e falar assim, mas por que você faz essas coisas gostosas? É culpa sua. Eu poderia fazer isso com ela? Sim ou não? Não. Porque às vezes até não é nem culpa daquelas coisas gostosas que estão lá, que até aquelas lá às vezes são preparadas de forma saudável, mas a gente dá uma escapadinha para aquilo que não é saudável. Não é verdade? Sim ou não? E aí, e a omissão? Aonde está? Eu deveria estar fazendo uma atividade, eu deveria estar me informando melhor acerca do que o que eu devo fazer, como eu devo fazer, o que eu devo me alimentar, o que eu não devo me informar. E aí é o seguinte, primeiro não basta saber, tem que fazer. Tem gente que não faz por ignorância porque não sabe, tem gente que sabe, mas faz. Concorda comigo? Sim ou não? A história de Jonas aqui, ele não sabia o que ele não devia fazer? Ele não sabia o que era certo? Ele sabia. Mas daí a fazer aquilo que deveria fazer, foi outra história. Ele não fez. E aí, isso eu quero trazer para todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. Porque na segunda-feira eu falei sobre isso. Quando alguma coisa em nossa vida econômica não foi bem, não caminhou bem, eu preciso parar, analisar o que eu fiz e o que eu deveria ter feito, porque eu quero consertar a situação. Eu quero consertar. Pronto, o problema já está aqui, não está? A barriguinha está aqui, não está? Sim ou não? E agora o que eu tenho que fazer? Eu vou ficar lamentando ela ou vou entrar agora com uma medida a caráter de urgência? O que mais? Dá uma palavra aí. Ô doutor, dá uma palavra jurídica aí. Dá uma palavra jurídica para eu entrar aqui com um termo mais enérgico. Eu vou entrar aqui com a caráter de urgência para resolver o problema, porque o problema já está aqui. Agora eu preciso resolver. Não é verdade? O problema já está aqui, agora eu preciso resolver. E como é que eu vou resolver? Eu preciso de novas atitudes, de novos hábitos. Porque senão vai continuar. Se eu continuar com os mesmos hábitos alimentares, as mesmas atitudes, se eu continuar com a mesma procrastinação, adiando, empurrando, literalmente empurrando com a barriga, se eu continuar, vai continuar o mesmo problema. E isso nós trazemos para todas as áreas da nossa vida e para a fé. Hoje a bispa
porque depois voltou à internet, deu para pegar um pedacinho do final. Ela disse assim, sobre a oração, né? Ela disse, na época que o meu filho foi diagnosticado com epilepsia e todos os problemas que ele teve outras pessoas perto de mim que tinham o mesmo problema, que estavam enfrentando o mesmo problema, e tiveram os mesmos diagnósticos, e o direcionamento de tratamento era o mesmo. Eu escolhi o tratamento espiritual, eu escolhi a fé, eu escolhi a oração. Primeiro eu fui rejeitando cada um daqueles diagnósticos e fui entrando com a minha fé, oração, unção, determinação. Teve gente que escolheu fazer tratamento, terapia, ecoterapia, fazer tratamento com animais, fazer uma série de coisas e nunca mudou. Nunca. Porque trabalha para poder tentar. Agora, resolver o problema não. Resolver não. Então, a fé resolve. A fé acompanhada de boas atitudes resolve. A fé acompanhada de obras resolve. Então, às vezes nós precisamos analisar o seguinte, parar, porque o primeiro ponto para a gente acertar o que precisa ser acertado é reconhecer que temos errado. E aonde temos errado? Né? É igual aquela história, às vezes a gente fala tanto, é igual na época que eu estava no fundo do poço, mas eu não aceitava, eu não queria servir a Deus, eu tinha receita para tudo, eu sabia dar conselho até para Deus, eu estava no fundo do poço, eu sabia dar conselho para Deus, eu sabia dizer assim, Deus trabalha errado, porque se eu fosse Deus, eu faria assim, 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 assado. Mas um dia eu lembro certinho do Espírito Santo falar assim comigo, se você é tão bom, por que você não te tira desse fundo de poço? Sai daí sozinho. Minha ficha caiu. Minha ficha caiu. Você não é tão bom? Você não dá conselho até para Deus? Te tira daí. Sai daí sozinho. Sai. Porque às vezes a nossa arrogância, a nossa prepotência nos leva até dar conselhos a Deus. Porque Deus, tadinho, não sabe trabalhar, né? Porque se eu fosse Deus, eu faria tudo diferente. Olha que nível a gente chega. E aí, quando a minha ficha caiu, e eu entendi que eu não era nada, não podia nada, e com tudo aquilo que eu achava que eu era, não conseguia sair daquele fundo de poço, falei, está tudo errado. Aí eu me esvaziei. Me esvaziei, estou errado, preciso de uma mudança radical. Não sou nada, não sou ninguém, estou no fundo do poço, não consigo sair daqui. Aí eu abri meu coração. Abri o meu coração para o Senhor e para a palavra, os conselhos do Senhor. E carrego isso que eu mandei você repetir agora, eu carrego comigo e vem comigo. O erro nunca está em Deus. Se o erro não está em Deus, o erro está em mim. Deus não erra, eu erro. Deus não erra, eu erro. Então eu preciso reconhecer os meus erros para poder fazer o que precisa ser feito. E aí, trazendo para todas as demais áreas da nossa vida, será que eu preciso pensar assim, será que eu sou tão bom quanto eu acho que eu sou? Será que eu sou tão habilidoso assim como eu acho que eu sou? Será que eu sou tão bom marido, tão boa esposa como eu acho que eu sou? A gente tem que pensar nisso. Porque no calor da emoção, ou muitas vezes não é emoção, é arrogância mesmo, a gente fala, né? É porque eu sou bom, porque eu faço, porque eu sou maravilhoso, eu não sei o que, eu sou um marido maravilhoso, sou uma esposa maravilhosa, eu sou um empresário maravilhoso. Não, eu preciso parar e analisar. Será que eu sou? E parar e dizer assim, e o resultado?
E o resultado? Porque é quando eu consigo e dou lugar a Deus para agir na minha vida. É quando eu reconheço. É quando eu me esvazio. Amém? O que eu preciso, Senhor? Eu quero ser. Eu quero ser. Eu quero essa vida abençoada, porque eu introduzi aqui, a tempestade não era normal. E todo mundo viu que não era normal. Todo mundo, até aqueles que não criam no Deus de Jonas, viu que aquilo não era normal. E Jonas estava ali, inerte, totalmente inerte. E depois, ao invés de reconhecer e ainda dizer assim: como nós fazemos para acessar isso? Não, calma aí que eu vou me dobrar aqui, vou fazer o que Deus quer que eu faça. O que ele disse? Me joga no mar. Olha que desgraça. Me joga no mar. E era para ter morrido. Não morreu pela misericórdia de Deus. Ele não podia ter dito assim: não, eu já sei, tudo que está errado, eu vou fazer o que Deus quer que eu faça, porque Deus me mandou ir numa direção, eu estou numa direção completamente oposta, seja por medo, seja por orgulho, seja por falta de misericórdia, porque eu não quero ver aquele povo abençoado, seja qual for a razão. Me joga no mar. Amém, gente? Pense nisso, por favor. Porque nós precisamos estar atentos. O que eu preciso fazer? O que eu preciso mudar? Como aqui precisa de uma mudança, aqui precisa de mudanças. Aqui precisa de mudanças. Aqui precisa. Aqui preciso, talvez, tem coisas que eu preciso fazer e não tenho feito, tem coisas que eu preciso parar de fazer e não tenho parado. Está entendendo o que eu quero dizer? Aqui tem coisas que eu preciso fazer e preciso parar de fazer, não é verdade? Senão eu preciso parar de colocar para dentro e tenho que gastar mais. Aqui é o inverso. Eu preciso gastar, eu preciso fazer entrar mais e gastar menos. Nós precisamos pensar tudo isso. Porque tem coisas, eu falo porque eu vejo, tá? Agora essa semana eu ainda disse isso para uma pessoa. A pessoa está cheia de projetos, está cheia de compromissos. E aí a pessoa diz assim: não, mas eu vou tirar uns dias aí, vou para tal lugar, e papapá. O tal lugar você gasta uma grana legal. O tal lugar gasta uma grana legal. E eu sou da seguinte opinião: eu não gosto de fazer nada que me roube a paz depois. Porque tudo que você fizer tem que ser para ser paz, para te trazer paz. Concorda comigo? Adianta você fazer algo que daqui a pouco te roubou a paz? Aí você não está suportando olhar o negócio, você está falando assim: para que eu fui fazer isso? Para que eu fui comprar? Para que eu vim para cá? Para quê? É verdade ou não é? Então nós precisamos pensar nisso. Se a gente porque paz tem uma série de coisas. Descansar, eu costumo dizer assim: descansar, eu descanso. Tem dia que eu descanso maravilhosamente no meu quarto com o ar-condicionado ligado. É tudo que a gente precisa: parar, descansar, em paz com Deus, em paz com a família, em paz com a esposa, em paz com os filhos, em paz com o próximo, mas principalmente em paz com Deus. Você descansa? Descansa ou não descansa? Se você não estiver em paz com Deus, você vai descansar aonde? Se você não estiver em paz com Deus, você descansa aonde? Se a gente não estiver em paz com quem está ao nosso lado, nós vamos descansar aonde? Aonde vamos descansar? Você não descansa em lugar nenhum. Às vezes faz uma viagem, vira pé de guerra na viagem. É verdade ou não é? Sai para almoçar, sai para jantar, sai para uma noite diferente, o negócio vira um quebra-pau.
volta mais estressado ainda. É ou não é? Isso é rotina, eu sei que é rotina na vida de muitos, viu? Entrou no carro, às vezes é na preparação, na arrumação. Quando está ali trocando, o negócio já começa a desandar. Entra no carro, o negócio já faz assim, pá! O clima já vai maravilhoso. Depois senta na mesa, o que acontece? O que você quer? Qualquer coisa. Ou estou falando demais? Não. Não. Então, eu espero que muitos recebam essa mensagem e pegue ela como algo muito especial para toda a sua vida. Eu estou fazendo o exemplo aqui da barriga, mas o exemplo da barriga está aqui. Jonas, Deus tinha uma direção para ele estava na direção oposta. Deus queria que ele fizesse algo e ele estava fazendo, fugindo daquilo que Deus mandou ele fazer. Aí, já de cara veio um vento forte. O vento se transformou numa tempestade violenta. E até aquelas pessoas que estavam ali, não criam em Deus, viu que aquela tempestade não era normal. E Jonas lá, disperso, displicente, negligente. Depois que não tem para onde correr, é você, a sorte caiu nele. O que nós temos que fazer com você? Joga-me no mar. Deus foi misericordioso. E aí, sabe qual é o problema? O problema que depois que ele foi fazer o que Deus mandou, ele arrebentou. Foi bem sucedido. Em um dia. O que parecia tão difícil, em um dia. A gente não erra seguindo a direção de Deus, gente. A gente não erra. Nós não erramos seguindo a direção de Deus. Agora é fácil? Não, não é fácil. É fácil você organizar a sua vida de um modo geral? Não, não é fácil. Casamento é fácil? Diga para mim, casamento é fácil? Sim ou não? O seu deve ser, bispo, sua esposa te elogiou. Não, não é não. Não. A gente sabe, relacionamento é o seguinte, é renúncia, é respeito, é doação. De vez em quando não vem uma espetadinha? Vem. Você não tem vontade de falar? Tem. Fala? Não. Me controlo. Senhor, não, eu devo ter minha chatice também. É tudo perfeito? Não. Porque aquilo ali não acontece, não vem pronto. Não vem pronto. A gente vai num processo, a gente vai numa construção. É melhor falar ou ter paz? É melhor ter paz. É muito melhor ter paz. E tem gente que acha que é melhor falar. Eu não, eu acho que é melhor calar. Porque quando a gente se cala, Deus fala. Quando a gente se cala, Deus fala. Quando a gente se cala, Deus fala. Quando a gente fala, Deus se cala. Há momentos que a gente precisa falar, mas tem que saber falar. Da maneira que eu preciso saber falar. Porque a intenção não é agredir, não é ofender, não é maltratar. É ajustar. Aí não, não é. Mas eu tenho minha personalidade, todo mundo tem a sua. Todo mundo tem a sua. Amém, gente? A vida é fácil? Não, não é. É fácil controlar as emoções? Não, não é em área nenhuma. É gostoso comprar? É gostoso comprar. É gostoso passear? É gostoso passear. É gostoso andar num carro bacana? É gostoso andar num carro bacana. Morar num lugar bacana? É gostoso. Às vezes eu preciso só saber o seguinte: é a minha hora?
porque não quer dizer que eu não vá viver. É a minha hora, é agora, é o momento, é isso que eu preciso fazer. Porque tem coisas que a gente não faz agora, mas vai fazer daqui a pouco em paz. É verdade ou não é? Só que eu preciso me controlar agora para dizer, não, não é o meu momento, isso não é um problema para mim. Não é o meu momento, mas não é um problema para mim também. Eu vou fazer, mas vou fazer, talvez não possa fazer agora, mas vou fazer daqui a pouco. Porque daqui a pouco a minha condição está diferente. Eu estou vivendo uma outra realidade. Deus está me abençoando, está me dando condições de fazer as coisas com paz. Está entendendo o que eu quero dizer? É você saber, é a gente saber o nosso momento, e o que nós precisamos fazer para mudar algumas coisas. Eu preciso saber o que eu tenho que parar de fazer e o que eu tenho que fazer, e investir naquilo que eu tenho que fazer, e lutar, me esforçar para não fazer aquilo que eu não posso mais fazer, porque senão vai continuar. E isso é inteligente. E eu preciso intensificar, eu preciso buscar estreitar minha relação com Deus, para Deus entender. É como a relação com Deus, ela a princípio é tudo muito, é como a relação com uma pessoa, né? Como a relação com a igreja. Quando você chega à igreja a primeira vez, principalmente se você veio de uma outra religião, vamos colocar esse termo, a religião, você chega aqui, você estranha. É tudo muito estranho, a forma de louvar é diferente, fala muito alto no microfone, grita muito. Aí você vai se familiarizando. A mensagem não é tão clara para você, a princípio é tudo muito estranho. Daqui a pouco, conforme você dá sequência, você vai se familiarizando, você vai pegando intimidade. Daqui a pouco a mensagem é muito clara para você. O que Deus está falando com você é muito explícito, é muito claro. A gente vai crescendo e a nossa relação com Deus vai se transformando numa relação de intimidade. Você não conhece mais Deus, um Deus tão distante, as coisas de Deus é tão distante, é tão duro, é tão difícil. Não. Conforme você vai estreitando, a sua relação com Deus vai ficando tudo muito íntimo, tudo muito próximo, tem nada distante, é fácil, não é difícil de fazer. Amém? Isso é a fé. Vai para Gênesis, por favor. Vai para Gênesis. Gênesis 30 e Gênesis 31. Então Deus, vai para 31. 31. Na época do acasalamento, tive um sonho, em que olhei e vi, diga comigo, que os machos que fecundavam o rebanho tinham listras, eram salpicados e malhados. Diga assim comigo, diga: o anjo de Deus me disse no sonho, Jacó, e eu respondi: eis-me aqui. Então ele disse, diga comigo, olhe e veja. Olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque, diga comigo, tenho visto tudo que Labão lhe fez. Passa para o 13, por favor. Versículo 13. Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna. Diga comigo, me fez um voto. Esse texto
quem conhece a história, sabe que Jacó, quando chegou nessa terra, ele chegou fugido, ele chegou com apenas um cajado nas mãos, apenas um cajado. A sua primeira noite, quando ele dormiu com a cabeça em cima de uma pedra, o seu travesseiro foi uma pedra. Quando ele chegou nesse lugar, ele fez esse voto com Deus. Ele disse: Senhor, se o Senhor for comigo, fez o seu voto de fidelidade, né? Se o Senhor me abençoar, se o Senhor me prosperar, se o Senhor for comigo nessa jornada, tudo que vier às minhas mãos, eu te darei o dízimo. Ponto. A partir dali, ele começou a trabalhar para um homem chamado Labão, um homem manipulador, um homem enganador, um homem que toda a proposta que fez a ele foi com a intenção de prejudicá-lo, toda. E aí ele trabalhou, ele enganou ele uma vez, depois enganou outra, e resumindo o resumo da história, ele enganou Jacó 10 vezes no acordo de trabalho, 10 vezes. Porém, olha que coisa linda, o texto bíblico diz que o anjo do Senhor apareceu a Jacó em sonho e disse a Jacó: Jacó, olhe e veja. Sabe por quê? Porque o acordo deles, o último acordo, quando Jacó ia embora e não ia trabalhar mais para ele, ele falou assim: não, trabalha para mim, eu tenho visto que Deus tem me abençoado por teu intermédio, e trabalha para mim, determina o teu salário, porque eu vou pagar o que você determinar. Ele disse: você não vai me pagar nada, então faz o seguinte, eu vou voltar a trabalhar para você, mas a partir de agora, dos rebanhos aqui, o que nascer listrado, ou salpicado, ou malhado, será o meu salário. E determinou, fizeram o acordo ali da cor. Aí, depois você leia melhor, pega aqui 30, 31, que você vai ler melhor. O anjo falou com ele, o anjo deu a direção a ele. Além de cuidar, como o texto diz, que ele cuidava de uma forma com excelência, inclusive se morresse um, ele pagava, ele não deixava dar prejuízo. E se ele fez o acordo, se passasse alguma coisa que não fosse o combinado, era roubo dele. Se passasse alguma coisa que não fosse dentro da cor combinada, seria roubo, podia tratar ele como um ladrão. O anjo disse: Jacó, levante, olhe e veja que o macho que fecunda as ovelhas são salpicados, listrados e malhados. Haja tua fé, Jacó. Ele não só fez isso, mas como ele pegou varas, correu, começou a descascar essas varas e fazer listras nessas varas, conforme ele queria que os rebanhos enxergassem na hora de beber água. Colocou no bebedouro, colocou ali diante do bebedouro, para que quando os rebanhos viessem beber água, olhasse para aquelas listras, e conforme elas estavam olhando para aquelas listras, concebesse daquela forma. E o anjo disse: levante, olhe e veja. Olhe e veja a direção de Deus. Olhe e veja nascendo da cor que você precisa. Olhe e veja o teu milagre. Olhe e veja a mudança. Olhe e veja a tua prosperidade. Olhe e veja. E aí o texto, quem conhece sabe, aqui pode ler depois, que não, Jacó, você está ganhando muito, a partir de agora só listrado será o teu salário. A partir daquele momento nascia só listrado. Jacó, não, a partir de agora só o malhado será o teu salário. A partir daquele momento nascia só. Não, só salpicado será o teu salário. A partir daquele momento nascia só. Isso 10 vezes. 10 vezes, pode voltar aqui, volta ali no versículo 1.
Volta ali. 10 vezes. Na época do acasalamento tive um sonho e olhei. Desculpa, volta no primeiro. Versículo 1. Jacó ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo que o nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza à custa do nosso pai. Foi nada, mas olha lá. Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Então Jacó mandou, pode passar o 4, 5. E lhes disse: vejo que a atitude do seu pai para comigo não é mais a mesma, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês sabem que trabalhei para o seu pai com todo o empenho. Diga comigo: trabalhei com todo o empenho. Trabalhei com todo o empenho. Grave essa palavra: trabalhei com todo o empenho. Mas ele tem me feito de tolo, mudando o meu salário 10. Diga comigo: contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Ele mudou 10 vezes, mas Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Mas também aqui havia honestidade, havia retidão, havia empenho naquilo que estava fazendo e compromisso com Deus, comprometimento com Deus. 10 vezes foi mudado e 10 vezes Deus transformou em todas as coisas. Diga comigo: em todas as coisas Deus age para o bem daqueles que amam a Deus. Em todas as coisas Deus agia para o bem de Jacó. Ele agiu a fé. Há coisas que só vão mudar pela fé, com boas atitudes. É um conjunto de boas atitudes. Eu com todo empenho eu cuidei, mas eu agi a minha fé. Com todo empenho eu trabalhei, mas eu agi a minha fé. Com todo empenho eu cuidei como se fosse meu, mas eu agi a minha fé. Eu olhei, eu fui lá, eu coloquei listras, eu agi a minha fé. Eu orei, eu clamei ao Senhor, e Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Foi mudado? Foi 10 vezes. Mas foi prejudicado? Não. Eu quero dizer a você que a fé é acompanhada de boas atitudes e atitudes inteligentes. Se a fé não é acompanhada de obras, ela é morta. Ela é inútil. Nós precisamos estar atentos, porque existem as pessoas que oram, mas não agem. Agem, mas não oram. Existem as pessoas, como disse nos últimos dias, que comem, mas não exercita. Existem os obesos espirituais, come, mas não exercita nada da fé. Só vai acumulando e acaba que não serve para nada, só prejudica. Então nós precisamos estar atentos às nossas boas atitudes. Eu preciso parar. Se eu quero uma vida diferente, é o famoso assim, a gente tem a mania, né, que é ser melhor em tudo. Se a gente realmente quisesse ser nas coisas certas. Se realmente quiséssemos ser melhor em tudo nas coisas certas. Espera aí, eu quero ser o melhor marido, quero ser a melhor esposa, quero ser o melhor pai, quero ser a melhor mãe, quero ser o melhor cristão, quero ser o melhor servo do Senhor, quero ser o melhor. Geralmente a gente se preocupa em ser o melhor somente na vida profissional, e às vezes não, né? Às vezes não também, porque se a gente se preocupasse em ser o melhor na vida profissional, talvez a gente estava agindo diferente, se dedicando, investindo, buscando conhecimento, buscando sabedoria, né? Buscando, inclusive, não só buscando de Deus, buscando visão, direção, buscando revelação, buscando informações importantes. Amém, gente? Pense em tudo isso. E não leva para o lado ruim, porque todas as vezes que a gente
houve alguma coisa que confronta com os nossos péssimos hábitos, a gente fecha o coração. E se você fechar o seu coração, 2018 está aí, mais um pouquinho de 2017, de 2016, de 2015, porque nada muda. Isso aqui não vai sair daqui à toa, sozinho. Inclusive tem gente mentirosa por aí que diz que ora para emagrecer e diz que emagrece. Mentira. 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 Palhaçada. Amém? O que faz uma pessoa emagrecer? Vamos usar esse termo. Mudança de hábitos. O que faz uma pessoa ter uma vida saudável? Mudança de hábitos. O que faz uma pessoa ter um casamento saudável? Mudança do quê? Achei que alguns iam falar assim, mudança de marido, mudança de esposa, bispo. Não, não é verdade. Porque se mudar de marido, mudar de esposa, continuar a mesma atitude, vai continuar. Com isso, tem gente passando por relacionamentos e mais relacionamentos e nada muda. Entendeu? Nada. Passa por vários e o problema está sempre ali, é o mesmo. Então, como é que eu faço para ter uma vida financeira saudável? E isso que eu estou colocando aqui, eu estou falando de atitudes inteligentes, estou colocando ponto de partida. Primeiro, se a fé não tiver aqui, ó, na cabeça, é como o João, tá? Se o vento soprar contrário, o que resolve? Se o vento soprar contra, se a tempestade tiver, vai para onde? Então, estou falando na direção de Deus, seguindo a direção de Deus e com atitudes inteligentes, atitudes certas, mudança de hábito. Eu preciso mudança de hábito, eu preciso no meu casamento, mudanças, eu preciso na minha vida profissional, mudanças, né? Melhorar, buscar me aperfeiçoar, atitudes saudáveis, né? No meu casamento, o que eu preciso? Nós precisamos de mudança de hábito. Não, está tudo certinho, faço tudo certinho. Não faz, senão não estava como está. Nós precisamos parar e refletir sobre isso e nunca ficar simplesmente, eu vou começar por mim. Vou começar por mim. Mudança de hábito, vou começar por mim. É o que eu estou dizendo a você. Eu sou pastor, minha esposa é pastora. Se a gente agir como qualquer carnal por aí, o pau tora, que você sabe. Eu já vi isso acontecer inúmeras vezes. Aliás, já presenciei casamentos de pastores terminando no próprio ministério, porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, não é verdade? Então eu já vi. Então o título não muda nada, é a atitude, a boa atitude, a fé da pessoa. A fé é a pessoa realmente fazer conforme a palavra ensina, não conforme a sua própria vontade, porque a coisa mais difícil é isso, é você fazer conforme a palavra e não conforme a sua vontade. E quando a gente faz conforme a nossa vontade é quando nós fazemos besteira. E aí está aqui o exemplo, é esse o raciocínio que eu quero fechar com você. Jonas não precisava passar por tudo que passou. Uma vez ele foi, voltou, quando Deus falou a segunda vez, ele atendeu, foi, em um dia ele fez tudo que Deus tinha mandado ele fazer. Arrebentou em um dia. Por que fugiu? Às vezes ele buscou sofrimento para ele mesmo, ele retardou a sua paz. Amém, pessoal? Quem está entendendo? Fique em pé, por favor. Pense em tudo que nós falamos. É importante que a gente olhe para as tempestades que temos enfrentado, passado, por vento contrário,
e possamos analisar assim: esse vento é normal ou não é normal? Essa tempestade é normal ou não é normal? Porque aquela tempestade de Jonas, do barco, da embarcação, do navio que ele estava, aquela tempestade foi provocada. Entende? Aquela tempestade, ela foi provocada. Quando caminhou, quando ele entrou naquele barco, seguiu na direção contrária àquela que Deus estava dando, ele provocou a tempestade. Todas as vezes que o barco da nossa vida estiver na direção errada, a gente vai provocar a tempestade. O vento vai soprar muito forte contra. É Deus dizendo: não é nessa direção. A direção que eu tenho para você é outra. Não é agindo assim. Não é fazendo dessa maneira. E isso, ao meu ver, eu não sei quanto a você, mas ao meu ver, uma palavra como essa é extremamente esclarecedora e maravilhosa, porque você vê que quando nós tomamos atitude que precisa ser tomada, a tempestade cessa na hora. Ela cessa. E aí nós voltamos e fazemos aquilo que Deus tem nos orientado, nos dirigido, e as coisas fluem, somos bem-sucedidos. Foi mais fácil do que Jonas imaginava. E ao mesmo tempo, a mensagem de Jacó, você vê o que é você agir a fé. O anjo vem, dá uma direção, e Jacó faz a risca. Exatamente, não só de levantar os olhos e ver, enxergar o milagre que ele precisava, mas as suas boas atitudes, o seu empenho no trabalho, ir lá descascar as varas e colocar diante das ovelhas, como um ato de fé. É assim que é para acontecer. Atitudes de fé. Porque às vezes quando a gente fala assim: eu tenho orado, será que eu tenho orado realmente como eu deveria? É o que nós devemos. A vida é nossa, então nós temos que ser sinceros conosco. Eu tenho sido um marido maravilhoso, uma esposa será? Às vezes você diz que é, mas quando na verdade pode melhorar. Pode melhorar. Pode melhorar em tudo. Pode melhorar como profissional. Coisas que podemos parar de fazer e coisas que devemos fazer. É isso, é parar como em qualquer área da sua vida. Onde está a tempestade? Vamos ver a direção. O que eu preciso? Eu preciso orar, preciso ver a direção que Deus está me dando, preciso agir a minha fé, e preciso de um conjunto de boas atitudes. Conjunto de boas atitudes. Porque Deus quer me abençoar. Deus quer te abençoar. Deus quer que essa vida
plena, abundante, você viva ela, literalmente. Deus não tem prazer no sofrimento dos seus. E o primeiro ponto é dizer assim: eu reconheço que eu tenho errado. Eu reconheço que eu não tenho feito como deveria fazer. É o primeiro ponto. Eu assumo isso. Eu assumo. E vou mudar. Vou melhorar. Porque nessa vida a gente paga o preço para mudar e paga o preço por não mudar. É o preço que cada um escolhe. A gente paga o preço para fazer o que precisa ser feito, e a gente pode pagar o preço por não estar disposto a fazer o que precisa ser feito. Para mudar é um preço a ser pago. Se não mudar também tem um preço a ser pago. Aí a gente escolhe qual a gente prefere pagar. Paga o preço para mudar. Paga o preço para melhorar. Paga o preço para evoluir. Paga o preço para fazer o que Deus quer que você faça. Paga o preço. Porque vale a pena. Vale a pena. Deus vai te honrar. Deus vai te exaltar. Deus vai te abençoar, e te abençoar como nunca. Como nunca. E faça como Jacó. Levanta os teus olhos e veja o teu milagre. Levanta os teus olhos e veja nascendo na tua vida aquilo que precisa nascer. Nascendo. É salpicado que vai nascer. É malhado que vai nascer. É listrado que vai nascer. E do jeito que mexer, do jeito que os labões da vida tentar te prejudicar, não tem como. Porque em todas as coisas Deus age em teu favor. Entendeu? Em todas as coisas Deus age em teu favor. Fala com Deus.